Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, nesse momento, no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. É Pedro quem fala. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Podeis assentar. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina, a partir do Evangelho de Lucas, que quando Jesus ressuscitou, abriu o entendimento dos discípulos, para que compreendessem em plenitude o sentido de seu sacrifício, a necessidade de sua ressurreição e de sua entrada em sua glória. Jesus mostrou que era preciso que se cumprisse tudo que acerca dele havia sido dito, na lei, nos salmos e nos profetas. Mas o Cristo ressuscitado comissionou os discípulos para que pregassem o Evangelho a toda criatura, como diz Marcos. Fizessem discípulos de todas as nações, é o que diz Mateus. Ou, como o próprio Lucas o disse, que eles pregassem o arrependimento em seu nome e a remissão de pecados a todas as nações. Mas quando Jesus deu esta grande comissão, este grande desafio, ele fez uma promessa aos discípulos de capacitação. Lucas diz que Jesus falou: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava prometendo poder, revestimento de poder, com uma finalidade: de capacitá-los a pregar. Tanto que ele primeiro deu a grande comissão, depois fez esta promessa. E a promessa está ligada à grande comissão, porque era para ir a todas as nações. Esta era a ordem. Mas ele dizia: permanecei em Jerusalém. Parecia duas ordens contraditórias: vão e ao mesmo tempo fiquem. Mas o ficar tinha um limite temporal. Até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam para receber, e depois que vocês receberem, saiam e anunciem o Evangelho. Portanto, este revestimento de poder era uma capacitação para a anunciação do Evangelho de Cristo. No livro de Atos, no capítulo 1, nós temos mais uma vez Lucas, que também é o autor de Atos, fazendo a alusão à promessa que Jesus fez aos discípulos antes de ascender aos céus. No verso 4 diz: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Os discípulos entenderam que esta experiência era alguma coisa bem profunda e elevada,
porquanto no verso 6 fizeram a seguinte indagação: portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Por que eles fizeram esta pergunta? Porque nas profecias escatológicas do Velho Testamento, acerca do milênio, é também dito em várias passagens que Deus lá do alto derramaria do seu Espírito. O milênio será um tempo em que Deus estabelecerá o seu reino sobre a terra. Jesus, como descendente de Davi, reinará a partir de Jerusalém sobre todo o mundo. A nação de Israel se reestabelecerá como nação eleita e bênção para as outras nações. E a Bíblia diz que neste período Deus vai derramar, de modo particular, o seu Espírito sobre o povo de Israel. E então Pedro imaginou que pudesse ser isso, que pudesse ser este momento, porque na verdade a igreja é um mistério no Velho Testamento. O Velho Testamento só conhece dois grupos: Israel e os povos, e os gentios. Não conhece a igreja, que é um povo dentre os povos, que é o povo no qual não há judeu nem gentio, mas todos são um em Cristo Jesus. Paulo diz que esta união de judeus e gentios em Cristo, constituindo um povo que não se confunde com Israel nem com as nações, era um mistério que não era conhecido em tempos de outrora. Mas diz ele lá na carta aos Efésios que agora se revelou. O Velho Testamento, entretanto, falava de um momento intercalar nas profecias destinadas a Israel e às nações, nas 70 semanas de anos que são profetizadas pela boca de Daniel, ao intervalo entre a 69ª e a 70ª, seria o período da igreja. Fala-se de acontecimentos que se dariam nesse intervalo: a morte do Messias, a destruição de Jerusalém, mas não se fala da razão de ser deste intervalo. Isaías falava também de um tempo em que Deus estenderia suas mãos a um povo que não o procurara, porque estendendo sua mão ao povo de Israel não foi atendido. Um tempo, portanto, em que a nação de Israel, por sua rejeição a Deus, no caso ao Messias, seria momentaneamente colocada de lado, e se formaria um povo dentre os gentios. Mas eram profecias bem obscuras, não tão claras, não se designava de que maneira isso se daria. Só temos menção a gentios e judeus no Velho Testamento. Joel também falou deste período, porque falou de um tempo em que Deus derramaria de seu Espírito sobre toda a carne. E imediatamente ele não está falando do milênio, porque o que ele diz que vai se seguir a isto é aquilo que é descrito para acontecer na grande tribulação, sinais no céu, e tudo antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, a vinda de Jesus no final da tribulação, para estabelecer o seu reino. Portanto, havia indícios de um período intercalar no meio das profecias, das grandes profecias para Israel e as nações. Mas são os apóstolos que, através do Espírito, vão clareando o entendimento disso aos poucos. O próprio Jesus, certa vez, disse: tenho muito a dizer-vos, mas ainda não podereis compreender agora, mas o Espírito Santo vos ensinará. Eles ainda tinham uma confusão de entendimento, por isso pensaram que este seria o derramamento do Espírito profetizado para o milênio. Mas Jesus responde no verso 7: e ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas agora, ou seja, isso daí do milênio é com o Pai, mas agora, para vocês é isso: mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Jesus não quis esclarecer tudo. O Espírito Santo, quando chegasse, iria dar o entendimento pleno aos apóstolos. Jesus queria que eles soubessem o que de imediato tinham que fazer: permanecer em Jerusalém, receberiam poder. Poder para quê? Para serem testemunhas, poder para capacitá-los a testemunhar de Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas alguns elementos aqui, irmãos, nos chamam a atenção. Jesus quis a imediatez da busca, quis que eles soubessem o que de logo teriam que fazer: receber poder e pregar. Não deu todo o espectro profético, mas Jesus também ainda deixou algumas zonas em branco, para que eles estivessem em expectativa. No verso 5, diz assim: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus sabia que ia ser no dia de Pentecostes? Sabia. Mas ele não disse será daqui a 10 dias, que era o tempo que faltava para o dia de Pentecostes. Ele disse será dentro de poucos dias, para que eles não ficassem inertes, apenas aguardando o 10º dia. Quando Jesus disse não saiam de Jerusalém, mas esperem, note, esperar não pode ser o mesmo que não se ausentar, senão seria repetitivo. Não se ausentem é uma postura física, esperem é uma postura ativa, é esperar com expectativa. É como esperamos a vinda de Jesus e o arrebatamento. Nós não esperamos inertes, nós esperamos pregando o Evangelho com senso de urgência. Nós pregamos e desejamos a vinda de Jesus com anelo, dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus, assim como não disse o dia do arrebatamento, não disse o dia em que eles seriam batizados no Espírito Santo. Jesus queria uma espera expectante, uma espera em oração, em busca, que é o que diz o verso 14, que eles perseveravam unânimes em oração. Outra coisa, Jesus não disse que eles falariam em línguas, para que eles não ficassem tão ocupados em sua mente com o sinal, que perdessem a experiência que é mais gloriosa. Há crentes, irmãos, que ficam como o Simão lá de Samaria, maravilhados com o sinal, o falar em línguas, e querem buscar falar em línguas, mas não há na Bíblia nenhuma alusão a que devamos buscar o falar em línguas. A alusão a que não proibamos, quando vier, que nós não impeçamos. Mas não há uma ordem expressa para buscarmos. Nós buscamos o poder do alto. As línguas são o sinal, a evidência. Mas o que nós queremos é poder para testemunhar. Mais importante do que eu saber se você fala em línguas ou não, é saber se quando você fala, há uma intrepidez sobrenatural, há uma unção do alto, há um poder que acompanha a força das palavras que vêm à sua boca. Jesus disse, recebereis poder, sereis revestidos de poder. As línguas foram uma surpresa tanto para aquelas pessoas que se ajuntaram, como para os próprios discípulos. E então em Atos 2, a Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 1, e tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Todos aqui não são apenas os 12 apóstolos, porque no capítulo 1, a última alusão a número que temos era de 120 discípulos, que se reuniram para tomarem uma deliberação
E sempre que Lucas quer falar dos 12, ele dá o número. Em Atos 6 diz, os 12 convocaram a multidão. Quando o fogo caiu em Atos 2, e o povo perguntou o que quer isto dizer, Lucas diz que Pedro se levantou com os 11, ele dá sempre o número exato, os outros ficaram assentados ainda, e Pedro e os 11 se levantaram. Sempre ele fala, Pedro com os 11, fala os 12, mas aqui fala todos. Lucas nunca se dirige aos apóstolos chamando-os de todos. Todos é sempre um número maior. Era o número dos 120 discípulos. E se eles estavam concordemente em um só lugar, obviamente havia algum elemento identificador dessa concórdia. Era a oração, que era comum. Era a busca pelo mesmo objetivo. E diz o verso 2, e de repente. Note atenção no verso 1 e 2. O 1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, como se tivesse um dia designado para isso. E o 2 diz, de repente. Para Jesus, foi ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ele já sabia que dia viria. Mas os discípulos não sabiam, ele disse, será dentro de poucos dias. Para os discípulos foi de repente. Para os discípulos o elemento de surpresa existiu. E de repente veio um som como de um vento, de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e lhes apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos os 120 foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Meus irmãos, quando o Espírito de Deus age, quando Deus derrama o seu Espírito, quando Jesus batiza no Espírito Santo, há sempre elementos de surpresa. Nunca vem de acordo com os cálculos, vem de acordo com a soberania e a liberdade de Deus. O que se requer de nós é abertura, expectativa e confiança. O texto diz que foi de repente. Foi surpreendente, Jesus disse, dentro de poucos dias, foram todos cheios, começaram a falar em línguas, o que para eles foi uma surpresa, porque não sabiam que iriam falar em línguas. E o povo que ouvia o estrondo, ouvia o barulhão, se ajuntou para ver, também ficou perplexo, diz o verso 7. E todos eles, os da multidão lá fora, estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, vede que não são galileus todos estes que falam, e seguiam. Note, meus irmãos, é um ambiente cheio de surpresas. De repente foram cheios, de repente começaram a falar em outras línguas. A multidão estava atônita, perplexa. A multidão estava maravilhada. Onde a glória desce, há pessoas maravilhadas. Onde a glória desce, há surpresas. Onde a glória de Deus desce, irmãos, há pessoas atônitas. E alimentou aquilo uma curiosidade. Diz aqui o versículo de número 12. E todos se maravilhavam, os que eram incrédulos estavam vendo aquilo ali e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros o que significa isto, o que quer isto dizer. Um pastor da Assembleia de Deus de tempos passados escreveu um livro há muito esgotado pela CPAD, intitulado Perguntas Pentecostais, onde ele dizia o seguinte: onde Jesus opera e o avivamento chega, nós temos perguntas. O que quer dizer isto? A multidão perguntava. O que significa isso? Depois que Pedro pregou, pergunta de novo: que faremos, varões e irmãos?
corações compungidos, perguntando quando Paulo e Silas estavam no cárcere de Filipos, presos, mas orando, cantando, e a glória de Deus desceu, o lugar foi sacudido, o carrasco insensível agora dizia: que farei para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Meus irmãos, o mundo está indiferente, o mundo está endurecido, o mundo está inerte diante da palavra. É preciso nós termos a palavra viva em nossa boca outra vez, o martelo que esmiuça a penha, para nós ouvirmos as perguntas, para as pessoas de repente perguntarem: o que é isso? O que significa isso? Que alegria é essa? Que poder é essa? Com que autoridade eles fazem estas coisas? Porque os demônios a eles se submetem, porque quando eles oram, as enfermidades vão embora. Nós queremos ouvir as perguntas: que farei para ser salvo? E agora, o que é que eu faço? E Pedro respondeu à pergunta do isto. O que isto quer dizer? Atos 2,16. Mas isto é o que foi falado, disse Pedro, pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro disse: isto quer dizer que começou o que Deus disse pela boca de Joel. Tem gente que pensa que foi cumprimento único, mas o que Pedro está dizendo é que começou, está começando. Deus está derramando do seu espírito sobre toda a carne. Isso daqui não pode ser num dia só, porque diz que acontecerá nos últimos dias. É um período de tempo. É um período de tempo. Os meus irmãos tradicionais dizem que esse derramamento do Espírito termina com a morte do último apóstolo ou com o encerramento do cânon do Novo Testamento e depois cessa. Mas não é o que diz aqui. Como é, irmãos, que nós poderíamos imaginar dentro da mesma dispensação da igreja, um tempo posterior dos apóstolos, que seja posterior aos últimos dias? Como é que o tempo que é depois dos apóstolos, dentro da mesma dispensação que é da igreja, pode não ter isto aqui, se isso daqui acontece nos últimos dias? Quer dizer que os últimos dias são os primeiros dias da dispensação da igreja e não os últimos. É um contrassenso de palavras. E se você ler a continuidade de Joel, que Pedro cita aqui, Pedro fala primeiro um tempo em que Deus vai derramar o seu espírito, e depois não a igreja continuando o seu espírito, mas o que vem depois é a grande tribulação. Veja o que segue, é o que é descrito para acontecer na grande tribulação. Verso 19: eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor, que é a vinda gloriosa de Jesus, não o arrebatamento, a vinda dele para pisar a terra e estabelecer o seu reino. De acordo com Joel, nos últimos dias vem derramamento do Espírito e depois vem juízo, que é a grande tribulação. Não é vem derramamento do Espírito sobre a igreja, depois a igreja continua sem o Espírito, não. O que vem depois do derramamento do Espírito é a grande tribulação, quando a igreja não vai estar mais aqui. Aleluia! Em todo o período da igreja, Deus está derramando do seu Espírito Santo, derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Porque
exatamente a igreja, é um povo dentre os povos, não é judeu, é gentio, mas é um povo dentre judeus e dentre gentios. Então Deus vai derramar sobre toda a carne. O objetivo desse texto é mostrar que é para qualquer crente. Não se requer que seja um crente especial, que tenha um ofício designado dentro da igreja, que seja um grande tribuno, alguém com uma vocação específica. É para o crente simples e comum. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz aqui, os vossos filhos e filhas profetizarão, os servos e servas, os empregados, homens comuns profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Sobre toda a carne, é extensivo, é amplo, é para todo crente. É para todo crente. Isso é o que difere do Velho Testamento, quando havia profetas com unção específica, mas o povo era só audiência para eles. Agora não, irmãos, agora um tem salmo, um tem língua, um tem profecia. Quando vos ajuntais, agora cada um pode ter, porque Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. É para todo crente. A mãe precisa de poder pentecostal para ter sabedoria, discernimento e unção para instruir o filho e a filha. O patrão precisa ter poder pentecostal para evangelizar o empregado e o empregado ao patrão. O crente que prega na rua precisa da unção do Espírito Santo. Você precisa da unção do Espírito Santo para evangelizar o seu vizinho, o seu colega de colégio. Derramarei, diz o Senhor, sobre toda a carne. Depois que Pedro explicou o que era isto, ele começou a falar de salvação. Olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mente de vocês está em discordância com a mente de Deus. Esse que para vocês não foi nada, alguém que vocês entregaram à cruz, para Deus é o justo. Deus o ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí Pedro começa a denunciar o pecado do povo, a apresentar Jesus como Salvador. E vem a pergunta no versículo 37, ora, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. O coração deles estava despedaçado, a espada do Espírito cortou de todo jeito. Compungidos, quebrados, quebrantados. Disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? O que faremos? Pedro teve que dar uma resposta que incorporasse toda a sua pregação. O final da pregação de Pedro foi salvação, o início foi batismo no Espírito Santo. Então ele tinha que dizer que aquele povo ali podia receber tudo. E aí quando eles perguntaram o que faremos, veja o que Pedro respondeu, versículo de número 38, então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependam, confesse o nome de Jesus, e no nome de Jesus os pecados de vocês são perdoados. Cada um de vós seja batizado, para ter um compromisso visível com a igreja, e depois disso, vocês também vão poder receber este dom do Espírito Santo. Verso 39, porque a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe no espaço e no tempo, é para os que viriam no futuro, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus chamou você, crente, Deus chamou você, é para você a promessa, é para você. Eu gosto da linguagem de Pedro, é individualizada. Pedro diz, cada um seja batizado, como quem diz, cada um é responsável pelo compromisso. Depois ele diz, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a cada um que o Senhor chamar, a cada pessoa que o Senhor chamar, esta promessa é para você. Esta promessa de Deus diz respeito à tua vida, meu irmão. Nós deduzimos aqui que todos aqueles que se converteram naquele dia foram batizados, também passaram a buscar e receberam o dom do Espírito Santo.
A próxima narrativa de batismo no Espírito Santo vai aparecer em Atos, capítulo de número 8. A partir do versículo 14. Diz assim: ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Falaram em línguas, pastor, falaram. Veja o versículo de número 18. E Simão, vendo que pela imposição nas mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Este homem corrupto aqui, que quis oferecer dinheiro pelas coisas espirituais, ele viu que quando as mãos eram impostas e os apóstolos oravam, aqueles homens recebiam o Espírito Santo. Se ele viu, houve um sinal. No dia de Pentecoste houve um sinal que Pedro retrata como um sinal que pudesse ser visto. Em Atos 2:33, no dia de Pentecoste, Pedro diz: Jesus, exaltado à destra de Deus, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ele fala das línguas como não apenas algo que poderia ser ouvido, mas visto. Aqui diz que Simão viu que era dado o Espírito Santo quando os apóstolos oravam por eles e lhes impunham as mãos. Não pode haver dúvida de que estas pessoas eram crentes. No versículo de número 14 diz que eles haviam recebido a palavra de Deus. No versículo 16 diz que eles haviam sido batizados em nome de Jesus. Os apóstolos não os evangelizaram de novo, não os rebatizaram de novo. Reconheceram que o batismo nas águas deles era válido, que eles de fato haviam ouvido a palavra de Deus. Não desceram de Jerusalém a Samaria para evangelizá-los, mas para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Para que recebessem o Espírito Santo. E feita a oração, imposta as mãos, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, aqueles que negam o batismo no Espírito Santo, escacaviam as Escrituras, o Novo Testamento, em busca de encontrar um motivo e uma razão para dizer que isto não se aplica a nós hoje. Eles procuram algum tipo de padrão para dizer: olha, foi por causa desse padrão aqui que não precisa mais ser satisfeito. E aí eles inventam teorias e mais teorias, teses e mais teses, que não levam em conta a simplicidade das Escrituras, a clareza das Escrituras. Introduzem pensamentos próprios nas Escrituras, para dizer era só para esses, era só para esse tempo, era só para isso daqui, tentando encontrar algum padrão. Primeiro alguns dizem, foi só para os apóstolos, mas tinham 120 naquele dia. Mas Pedro disse que Deus iria derramar sobre filhos, filhas, nos últimos dias, no período. Pedro disse, é para vós, para os vossos filhos, para todos, quanto Deus nosso Senhor chamar. Quando eles chegam aqui, eles veem não dá. Realmente depois do Pentecoste aconteceu de novo. Mas nós queremos criar uma outra tese. Aí vem a segunda. É que para receber esta experiência era preciso ter algum apóstolo impondo as mãos. E como não existem mais apóstolos para impor as mãos, eles dizem, então foi só para aquele tempo. Mas no dia de Pentecostes, os apóstolos não impuseram as mãos sobre os outros. Receberam junto com os outros, mas eles vão dizer, mas foi o primeiro caso, eles não podiam fazer isso. Mas a partir de lá, só com a imposição de mãos dos apóstolos. Meus irmãos, o glorioso é que o batismo no Espírito Santo não se sujeita ao pensamento humano. É que Deus brinca com a sabedoria humana, com estes padrões hermenêuticos humanos. Por isso que o título dessa pregação é o batismo no Espírito Santo, é a liberdade da ação divina. Deus faz como quer, do jeito que quer.
Não existe padrão humano que possa regular isso. De fato é que eles impuseram as mãos, os apóstolos, e eles receberam o Espírito Santo. Mas agora vamos para Atos 10. Pedro, por meio de uma visão, vai pregar na casa de Cornélio. Pedro, através de uma visão, é orientado para pregar na casa de Cornélio. A casa de Cornélio era quase crente. Já conheciam as escrituras do Velho Testamento, conheciam as promessas de Deus. Com 5 minutos de pregação, eles já iriam entender e se converter. E foi o que aconteceu. Pedro nem terminou a pregação. Eles já tinham sido salvos, já estavam sendo batizados no Espírito Santo de Deus. Mas quando Pedro foi para lá, irmãos, houve um problema. Porque os judeus, mesmo convertidos a Cristo, eram preconceituosos. Eles não negariam o batismo a um não judeu, a um gentio convertido. Mas eles achavam que o gentio convertido tinha que primeiro virar judeu prosélito. Tinha que se circuncidar, virar um judeu, aí depois recebia o batismo cristão. Eles, ainda apegados ao seu judaísmo, achavam que um gentio não deveria ser batizado em água se primeiro não virasse um judeu, submetendo a ritos judaicos, à circuncisão. E estes foram com Pedro. Então Pedro já estava embaraçado. Se ele batizasse aquelas pessoas nas águas, sem eles serem judeus prosélitos primeiro, todo mundo iria cair em cima de Pedro. E se ele não ia batizá-los nem nas águas, imagine orar para que eles fossem batizados no Espírito Santo. Pedro foi todo ali incomodado, todo vigiado, patrulhado pelos judeus que haviam se convertido, e começou a pregar. Veja o que aconteceu, Atos 10, a partir do versículo 44. Então Pedro falava ainda estas palavras, e o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Veja o elemento de surpresa, verso 45. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão. Os judeus convertidos ficaram surpresos. Deus sempre surpreende os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, aí Pedro criou coragem para enfrentar aqueles judeus convertidos. Diz aí o verso 46, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água, o batismo, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro disse: e agora, meus irmãos, vocês vão me impedir de batizá-los nas águas, se o próprio Deus derramou sobre eles o Espírito Santo? Não houve imposição de mãos. Não houve imposição de mãos, irmãos, porque Deus derrama com mão de apóstolo, com mão de pastor, ou sem mão de ninguém. Tem uma diferença aqui entre Atos 8 e Atos 10. Em Atos 8 diz que os apóstolos impuseram as mãos e os discípulos recebiam o Espírito Santo. Um termo assim muito suave, né? Recebiam. Mas aqui não, irmãos. Aqui não diz que o povo recebia, não. Diz que caiu. Caiu é para mostrar que não passou por Pedro. Não receberam através de oração de ninguém. Caiu, veio de cima. Deus invadiu o culto. Deus invadiu a reunião. Caiu sobre eles. Quando eu leio essa passagem, eu tenho a impressão de um pregador pregando e o telhado vindo abaixo. Caiu, a glória desceu, veio do céu. Não precisou da mão de Pedro, foi Deus que agiu. Aleluia! Aleluia! Caiu sobre eles. Deus interrompeu a pregação de Pedro, que ficou pela metade. Deus surpreendeu os judeus convertidos. Deus
agiu como quis, a obra é dele, ele é o batizador do Espírito Santo. Mais adiante Pedro foi explicar isso e dá no texto que eu li no começo. Atos 11, Pedro vai prestar conta com os judeus depois em reunião. Atos 11, versículo de número 15, e Pedro diz: e quando eu comecei a falar, ou seja, Deus não precisou nem na minha pregação, estava no começo, estava na introdução. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu, aleluia, caiu sobre eles como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quem somos nós? Meus irmãos, nós estamos precisando de surpresas. Nós estamos precisando de pregações que encerrem no começo. Nós estamos precisando que sem mãos caia. Nós queremos ver o de repente, é a multidão atônita. O que nós queremos ver é os que se surpreenderam, os que se maravilharam. Nós queremos ouvir as perguntas: o que quer isto dizer? Como pode ser isso? O que é isso? Nós queremos ver, irmãos, e a glória de Deus se restabelecendo na sua casa. Aviva, Senhor, a tua obra! Aviva a tua obra! Aviva a tua obra! Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos tradicionais vão para o terceiro padrão. O primeiro já falhou, não foi só no dia de Pentecoste. O segundo já falhou, não era só com imposição de mãos de apóstolo. Agora vem o terceiro padrão. Eles vão dizer só acontecia quando tinha um apóstolo presente. No dia de Pentecoste os apóstolos estavam lá. Lá em Samaria os apóstolos também estavam. Lá na casa de Cornélio também Pedro estava. Mas em Atos 9, irmãos, é um apóstolo que vai receber. E quem vai orar por ele é um homem comum, é Paulo. Quando Saulo de Tarso se converte, Jesus não manda para ele um apóstolo, não. Manda um crente que só aparece aqui na Bíblia e depois ninguém ouve falar mais nele. Ninguém sabe nada sobre ele, um homem comum chamado Ananias. Atos capítulo de número 9. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Agora é um homem comum, é um Ananias que vem orar por um apóstolo para que ele seja cheio do Espírito Santo, que impõe as mãos sobre ele. Não é o apóstolo impondo as mãos, é o Ananias impondo as mãos num apóstolo para que seja cheio do Espírito Santo. E Paulo falou em línguas, é só ler 1 Coríntios 14, ele diz: dou graças a Deus porque falo mais em línguas do que todos vós. Vamos para Atos capítulo de número 19. Atos 19. A partir do verso 1. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo tendo crido? Meus irmãos, Paulo jamais ia fazer esta pergunta se precisasse de um apóstolo para receber essa experiência. Paulo está perguntando como se eles já devessem ter recebido. Vocês, quando creram, eles creram pela pregação de Apolo, não pela pregação de um apóstolo. Paulo diz: vocês já receberam?
Quando Paulo pergunta, ele mostra que o normal daquele tempo era as pessoas receberem. Ele não pergunta, teve aqui algum apóstolo para orar por vocês? Nenhum apóstolo falou sobre isso com vocês? Ele não coloca a responsabilidade para um apóstolo, mas para eles. Vocês receberam, tendo crido? E se Paulo perguntou se eles receberam, é porque Paulo não viu alguma coisa que esperava ver. Paulo não viu os dons, não viu ali o falar em línguas, ele viu que alguma coisa estava faltando na coragem daqueles irmãos, talvez. E Paulo perguntou, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eles nem sequer sabiam que havia a promessa do Espírito Santo para eles. E a Bíblia diz que Paulo viu que eles tinham sido batizados só com base no arrependimento, conforme a pregação de João Batista, porque Apolo só conhecia o batismo de João e foi quem os evangelizou. Mas Apolo, se não sabia direito sobre o batismo nas águas, nem sobre o batismo no Espírito Santo, sabia sobre Jesus. Porque a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 18, no verso 25, que este homem, no caso Apolo, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, e ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele sabia sobre Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele batizava sob a confissão de pecados, em arrependimento, não sob a confissão do nome de Jesus. Paulo, então, vê aqueles crentes, os instrui que o batismo deve ser sob confissão do nome de Cristo, e os batiza assim. E depois de batizá-los nas águas, verso de número 6, diz a Bíblia, e tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Profetizaram também, mas primeiro falaram em línguas, é a evidência. Aqui, irmãos, é a última barreira derrubada. Já falhou que era só no dia de Pentecostes. Já falhou que era só com imposição de mãos de apóstolo. Já falhou que era só com apóstolo presente. Agora vem a última teoria que eu me lembro. Eles vão inventar mais, mas a última que eu me lembro é essa. É que isto aconteceu apenas quando o evangelho chegou nos grupos étnicos designados. Deus quis apenas mostrar uma experiência especial de chegada em grupos étnicos designados. Então, no dia de Pentecoste, foi o Pentecoste para os judeus, e nunca ninguém mais teria recebido entre os judeus. Depois, lá em Samaria, foi o Pentecoste dos samaritanos. Depois, nunca mais aconteceu para os samaritanos. Aí eles chegam em Cornélio e dizem, ali foi o Pentecoste dos gentios. Só uma vez, nunca mais aconteceu entre os gentios. E aqui em Atos 19, são gentios de novo. Quebrou a cadeia, irmãos. Foi o Pentecoste judeu, o Pentecoste samaritano, o Pentecoste gentil, e agora o Pentecoste gentil de novo. Não tem padrão que invente e que se sustente, irmãos. Porque Deus fez diferente toda a vida, como quis. Ele age com mãos em sem mãos, com apóstolos e sem apóstolos. Ele age no dia de Pentecoste, depois do dia de Pentecoste. Não muda. Jesus Cristo, batizador no Espírito Santo, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. A igreja de Corinto era cheia de dons. Nós sabemos que Paulo foi missionário lá. Mas quando começaram a disputar, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou desse, Paulo diz, ainda bem que eu só batizei aí algumas famíliazinhas, quase não batizei ninguém nas águas aí, para que ninguém diga, eu sou de Paulo. Se ele batizou pouca gente nas águas, então ele não orou para aquele povo todo ser batizado no Espírito Santo, não. Porque a liturgia, como ele mostra aqui, é primeiro levar o batismo nas águas e depois orar, para que a pessoa seja batizada no Espírito Santo. Se ele batizou poucos lá, então ele não orou por todos para serem batizados no Espírito Santo, eles receberam de alguma outra forma. E se Paulo diz que caso
caso ele tivesse batizado alguém nas águas, poderiam dizer que essas pessoas que eram de Paulo, que ele não queria, quanto mais se ele tivesse imposto as mãos sobre todo mundo para receber o Espírito Santo. Ainda mais diriam só de Paulo, foi dele que veio o Espírito Santo, mas não foi de Paulo, não foi de Pedro. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, porque não é Paulo, não é Apolo, mas é Deus que faz frutificar. E a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Meus irmãos, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus enche da sua presença, concede dons espirituais, e é hora de nós orarmos. Eu quero ver cair, porque os homens estão congelados, as igrejas estão frias, institucionalizadas. Se depender da mão de homem, não vem nada, porque são mãos de caneta, são mãos de seminário, são mãos de palestrante. Eu quero é que o homem saia da frente, eu quero é que seja como na casa de Cornélio, que caia sobre nós. Eu quero no final só dizer como Pedro: quem sou eu para resistir a Deus? Quem sou eu para resistir a Deus? Manda fogo, manda poder do céu, Jesus, manda sobre nós. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Louvado